Dou a vocês as boas-vindas, então. Tudo certinho aqui. Tá. O que está faltando? É isso aí. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula. O último conteúdo para V2. E, anteriormente, né, no vídeo anterior, a gente falou sobre a biomecânica, né, do aparelho estomatognático. E fechamos, então, falando dos movimentos, dos músculos, da associação dos músculos para os movimentos da ATM. Aí, para completar, eu preciso falar um pouquinho sobre a vascularização do encéfalo, tá legal? E como que isso interfere na condição da ATM, propriamente dita, e como que isso pode gerar algum tipo de DTM, algum tipo de disfunção temporomandibular. Então, existem padrões diretos e padrões indiretos, e nós vamos abordar os dois padrões, os dois tipos de padrão, né, de padrões que vamos encontrar nas disfunções temporomandibulares. Então, para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho da anatomia quando a gente fala sobre a vascularização, principalmente começando a partir da vascularização na cervical, no caso, uma artéria que sobe, né, até as regiões do encéfalo. Só que essa artéria ela muda um pouco a sua característica quando alcança o forame magno, pegando a parte do tronco encefálico. Então vamos aqui lembrar que as artérias, né, que passam paralelamente às vértebras cervicais, vindo obviamente da região torácica, saindo da aorta, né, pegando aqui o plexo braquial, pegando aqui o plexo vascular braquial, e parte desse plexo passa para trás na região dos forames dos processos transversos das cervicais. Então, nós temos aqui as artérias vertebrais, tá? Então, nós temos duas artérias vertebrais que ascendem em relação ao encéfalo, ao crânio. Vista anteriormente, passando aqui pelos forames do processo transverso, e vista em perfil. Observe que ela passa por dentro dos forames do processo transverso das vértebras, e a partir de então, ela se projeta posteriormente, fazendo aqui uma curva. Gostaria que vocês observassem essa curva, tá? Lembrando que toda curva ela exige uma redução de velocidade, né? Ou por turbilhonamento ou por atrito mesmo. Questão de força centrífuga e questão de força centrípeta. Então, a velocidade do sangue aqui, ela já é reduzida por conta dessa curva que nós encontramos aqui, que pode aumentar, ou melhor, a curva pode ficar mais acentuada dependendo da biomecânica que nós vamos impor no pescoço e na cabeça. Naturalmente, quando fazemos uma extensão de cabeça, nós aumentamos a curva, né? Nós acentuamos essa curva, fazendo com que o fluxo fique muito mais reduzido. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Toda vez que nós utilizamos a movimentação de extensão da cabeça, nós estamos reduzindo o fluxo de sangue lá para o encéfalo. Então, seguindo um pouco mais à frente, eu gostaria de mostrar a vocês como que essas duas vértebras elas vão se transformar em apenas uma vértebra. Observe, numa outra imagem, as artérias vertebrais, falei vértebra, né, gente? Artéria, gente, perdão. As artérias vertebrais seguem, né, no sentido da linha, né, da coluna vertebral, na cervical, saem posteriormente e depois que passam o forame magno, elas vêm para a parte da frente do encéfalo, anteriormente ao tronco encefálico, tá? Formando inclusive um sulco na região da ponte, né, que nós chamamos de sulco basilar.
Por quê? Porque essa vértebra, ela chega na altura do forame magno e ela se converge em uma só, essa vértebra. Essa artéria, ela chega até a região do forame magno e se converge em uma artéria só. Então, tanto a artéria do lado esquerdo quanto do lado direito, elas vão se convergir em em uma só artéria, chamada de artéria basilar. Basilar porque fica localizada bem na base do crânio e passa anteriormente ao tronco encefálico. Então, aqui já temos a artéria basilar, e essa artéria basilar ela vai se comunicar também com uma outra artéria que passa na região mais anterior, que são as artérias da carótida interna. Essas artérias da carótida interna, elas vão fornecer, junto com a artéria basilar, sangue suficiente para o encéfalo. E aí, quando elas se unem anteriormente e posteriormente, elas formam um plexo, elas formam uma rede basicamente geométrica, que nós podemos interpretar como polígono de Willis. Em algumas literaturas vocês ainda encontram como, em vez de um polígono, né, com lados, né, com muitos lados, vocês podem encontrar como círculo de Willis. Né? Por quê? Se observarmos como um esquema que observe aqui as artérias vertebrais, ainda na região das vértebras. Quando alcança o forame magno, olha só elas se comunicando aqui uma com a outra, formando uma artéria um pouco mais calibrosa, mas uma artéria que está na base do crânio, que é a artéria basilar. Essa artéria basilar ela vai se comunicar, obviamente, com as artérias posteriores do cérebro, ou artéria cerebral posterior. Vai se comunicar aqui com uma artéria comunicante, pegando a artéria cerebral anterior. E ainda nós temos as artérias que vão se formar superiormente aqui, como as artérias, né, internas, as carótidas internas, que vêm lá de baixo, subindo aqui para se unir à artéria cerebral média, bem aqui. Então, basicamente, a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar, vascularizar a região posterior do encéfalo. A média, obviamente, vai irrigar a região básica e a região superior, média, do encéfalo, e, obviamente, a artéria cerebral anterior, ela vai irrigar a região anterior do encéfalo. Observe que, diferente das outras artérias dos segmentos braço, perna, são artérias que seguem um sentido e fazem as suas anastomoses retornando como veias, né? Já, obviamente, a mesma coisa vai acontecer com as artérias do encéfalo, mas, diferentemente, elas vão encontrar dois sistemas, basicamente, paralelos, que vão fornecer mais capacidade de fluxo sanguíneo e vai diminuir a possibilidade de uma isquemia na região encefálica. Eu tenho certeza que essa medida, no caso, essa arquitetura, ela é fantástica, visto do ponto em que o encéfalo não pode ficar um segundo sequer sem oxigenação e, obviamente, sem nutrição. Então, quando uma região falha, obviamente, o sistema nervoso central ele se mantém aceso, né? Obviamente, com algumas, como eu posso dizer, alguns racionamentos, mas mantém-se ativo e funcionando. Se por acaso tivéssemos alguma alteração nas carótidas internas, por exemplo, nós teríamos, então, uma atividade extra, né? Uma condição de suprimento a partir da artéria basilar. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que o sistema nervoso central ele é bem vascularizado e dificilmente ele vai sofrer algum tipo de isquemia. Claro, né, que as isquemias elas vão acontecer, elas acontecem, não são tão fáceis de acontecer, hemorragias também acontecem,
mas se tratando do encéfalo, a gente pode ter certeza de que isso é uma garantia, né, para que isso não aconteça com tanta frequência, o que realmente é o fato, não é tão frequente. Então, o que acontece quando a gente tem alterações de fluxo, tanto da artéria basilar quanto das artérias carótidas internas? É natural que diminua o fluxo sanguíneo e, obviamente, é natural que você tenha algumas alterações metabólicas. E sabendo que o sistema nervoso central, as células nervosas, elas dependem de muita energia, dependem de muito oxigênio, é natural que alguns sistemas do sistema nervoso central comecem a desenvolver latências para permitir que as regiões mais importantes permaneçam ativas de forma natural. Como é o caso da respiração, como é o caso dos controles vagais, do controle simpático, parasimpático, sistema vegetativo, entre outros. Tanto que uma das coisas que acontece quando a pessoa está hipoglicêmica é ficar um pouco mais fraca, ficar tonta, às vezes perder a vista, né, perder a visão por algum determinado momento. Por quê? Porque são áreas, né, do sistema nervoso central que não são tão necessárias para as condições vitais do organismo. Então, reduz-se a intensidade de informações neurológicas para as musculaturas, reduz-se a intensidade das informações sensoriais, auditivas, táteis, visuais, né, olfativas, por exemplo, para que você tenha a maior parte do sangue correndo nas regiões da artéria cerebral média, que é onde nós vamos precisar de mais sangue. Então, sendo assim, a coordenação ela fica em segundo plano, a visão em segundo plano, as condições motoras anteriores elas ficam em segundo plano para preservar isso. É natural que pessoas com disfunções temporomandibulares, até porque a carótida interna passa justamente próximo das articulações temporomandibulares, é natural que as disfunções elas tenham associação com essas disfunções. Por quê? Primeiro, que uma alteração na articulação, uma alteração na biomecânica da ATM pode alterar o fluxo sanguíneo das carótidas internas, por exemplo. Uma alteração da biomecânica da mandíbula pode alterar de forma importante a postura da cervical, que por sua vez vai alterar significativamente a curvatura aqui da região das artérias vertebrais e a artéria basilar. Então, tendo isso em mente, a gente precisa levar em consideração que o mecanismo, né, vascular do sistema nervoso central, ele acaba sofrendo influência das condições da articulação temporomandibular. Então, a gente não pode dissociar uma estrutura vascular de uma estrutura articular, nesse caso, seja da ATM ou seja da própria articulação das vértebras, né, da cabeça, por exemplo. Aqui, uma relação que nós podemos desenvolver com a coluna e, obviamente, a mandíbula. Normalmente, tá, gente, as pessoas que apresentam uma postura um pouco mais anteriorizada de cabeça acabam desenvolvendo, nem sempre, tá, essa curvatura cifótica da cervical, tá, apesar da imagem, normalmente esse posicionamento aqui desenvolve uma curvatura lordótica ou hiperlordótica, enquanto essa outra postura de extensão de cervical com a flexão de cabeça vai promover uma retificação. Nos dois casos aqui, nós temos um excesso, né, postural. Primeiro, uma projeção muito anterior da cabeça, e segundo, uma projeção muito posterior da cabeça. Então, nenhuma das duas formas é a forma mais correta de se ficar. Observe que, em relação à base da C7, ou da vértebra do tórax, né, existe uma linha que, basicamente, projeta
a cabeça em relação à base da orelha muito anteriormente. Obviamente, aqui nós temos a base, né, a base do corpo da vértebra, e observe o quanto que elas estão mais para trás em relação uma e a outra. O certo seria que a base do tórax se alinhasse aqui, aonde a orelha poderia ficar. A mesma coisa aconteceria aqui. Aqui, nesse caso, a orelha deveria estar bem mais para trás. Tanto de um lado quanto do outro, nós temos excessos. Só que, na parte onde você tem uma projeção anterior da cabeça, você vai ter um comprometimento na região da artéria vertebral, unindo-se à artéria basilar. Enquanto aqui, você vai ter uma projeção da cabeça posteriormente, comprometendo a carótida interna, que passa justamente nessa região anterior aqui. Então, observe como a relação da postura, né, do indivíduo, do paciente, na coluna, pode interferir nas regiões mandibulares, principalmente quando se fala de uma retroversão, no caso de uma retrusão, né, da cabeça. Não somente do queixo, que você tem uma retrusão do queixo, né, da mandíbula, mas também da cabeça. Isso aqui compromete a artéria, né, a carótida interna, que está muito próxima à base da mandíbula, assim como aqui, nessa região posterior, onde nós temos a artéria basilar, que vai sofrer influência e uma acentuação na curva, diminuindo o fluxo de sangue para o encéfalo. Aqui, nessa região, ela vai acometer a circulação posterior e também vai acometer, obviamente, as inervações que estão localizadas aqui no plexo cervical, que vão inervar, por exemplo, a região aqui da face, né, aqui do platisma, aqui na região auricular, que vão gerar dores nessa região, que vão desencadear tensões musculares para o temporal. Então, a gente pode considerar que uma alteração postural dessa, uma alteração na circulação, acaba desencadeando processos de tensão muscular, de contraturas musculares, em musculaturas do aparelho estomatognático de grande importância, como é o caso do músculo temporal. Então, o músculo temporal, ele é um dos músculos mais importantes do aparelho estomatognático, simplesmente porque ele vai participar de todas as atividades de movimentação da articulação temporomandibular. Então, conforme você come, além, né, do masseter, que é uma musculatura de grande potencial, o temporal está auxiliando o masseter nessa mastigação. Além, né, de deglutir, porque ele vai ajudar a estabilizar a mandíbula na hora de você engolir o alimento, então ele se contrai. Além da dicção, do momento de fonação, onde a sua mandíbula está se articulando para gerar sons, então o tempo todo essa musculatura está entrando em ação. São fibras mais avermelhadas, são fibras de maior resistência, por isso aguentam muito mais e por isso acabam sofrendo influência do tônus muscular. Então as tensões musculares na cabeça, principalmente, que envolvem a mandíbula, estão muito relacionadas com o temporal. O músculo temporal, que basicamente pega aqui a sua parte posterior, né, a porção posterior, tem uma outra porção oblíqua e tem a porção aqui, ó, vertical, né? Então, formando aqui uma linha temporal, um leque, na qual se prende nessa região todinha aqui da mandíbula. Aqui, então, nós temos um problema, né? Causando uma enxaqueca, não somente pela postura, né, mas também por conta da irrigação. Então, pessoas com esse tipo de padrão, né, projeção anterior de cabeça, são muito acometidas de enxaqueca, são muito acometidas de dores na região auricular, e tudo isso vai projetar para as ações musculares, tendo em vista que a ação temporal pode influenciar na ação
da musculatura massetérica, que por sua vez vai influenciar na pterigóide, que por sua vez, na pterigóide lateral, vai influenciar no pterigóide medial, intrinsecamente, e aí você tem uma disfunção temporomandibular ocasionada por uma relação vascular. Já a posição em que esse outro indivíduo se encontra, o queixo para trás, tá? Isso é natural de uma pessoa que joga a cabeça para trás, a tendência é forçar o queixo para trás, então a região temporal também ela fica muito mais ativa, mas a circulação aqui ela fica comprometida, desenvolvendo alterações também a níveis motores e também a níveis sensoriais, por conta da artéria que se envolve aqui na região média do encéfalo. Então, observem que a relação do sistema vascular ela é intimamente ligada à relação articular da ATM, da articulação temporomandibular. Quando o certo seria você projetar menos a cabeça à frente e menos a cabeça atrás. Aqui nós temos uma retificação de cervical. Apesar da imagem mostrar uma cifose, nós temos o contrário, nós temos uma hiperlordose, uma condição excessiva de lordose, promovendo então uma ação de extensão de cabeça, uma projeção anterior. Conseguiram ver isso, gente? Sim, professor. Foi. Foi, né? Show de bola. Então, aqui, só lembrando a vocês, grande parte dos sintomas que estão envolvidos com a DTM, né, a disfunção temporomandibular, pode envolver tontura, pode desenvolver alterações visuais, pode desenvolver dores de cabeça, dores na região visual, na região dos olhos, não necessariamente uma sinusite. Você pode apresentar alterações visuais ao que se diz respeito àquelas estrelinhas. Esqueci agora o nome, gente. Se alguém tiver aí na cabeça, por favor, me fala. Quando você começa a ver estrelas, brilhos, coisas brilhando na sua frente. Se alguém lembrar, me lembra aí. E também vocês vão encontrar algumas condições de vertigem, né? Que seria basicamente aquela sensação de desmaio, né? Uma tontura podendo levar ao desmaio. Então, na imagem que vocês viram aqui, quem foi que perguntou? Foi Vanessa. Ambos os indivíduos, no caso aqui, podem sim, né? Estão propícios a ter essas disfunções temporomandibulares. Sim. Tá? Diretamente e indiretamente. Aí, né, a sua pergunta me fez lembrar o seguinte. Nessa posição aqui, nessa postura, nós ainda temos um problema que agrava a estrutura posterior da mandíbula, que agrava essa região aqui, onde nós temos o tecido retrodiscal. Ou há uma compressão muito maior no tecido retrodiscal, causando dores na articulação direta. Então você pode ter nessa postura aqui dores articulares diretamente relacionadas ao tecido retrodiscal, porque há uma tensão na parte anterior da cápsula articular que vai gerar uma dor, e essa dor ela naturalmente ela acompanha todos os outros sintomas. Nessa outra área aqui, a mandíbula está um pouco mais relaxada, apesar de apresentar as ações musculares temporais, né? Ela tem a projeção anterior, há uma compressão no disco articular, verticalmente, né?
E isso pode não comprometer o tecido reto discal apenas, mas comprometer também o disco articular. Foi, Vanessa? Show. Beleza. Então, se eu fosse mostrar aqui a vocês a articulação, vamos ver se eu tenho aqui, por exemplo, se você tem uma projeção para trás, uma retrusão da mandíbula, aqui atrás nós temos o tecido reto discal. Então, a projeção posterior, por conta daquela postura mais para trás, vai comprometer o tecido reto discal de forma direta. Aquela outra projeção anterior vai comprometer, ó, o disco articular, ó, o disco que gera congruência, não somente com a face articular temporal, como também a proeminência temporal, né, do arco zigomático, aonde o processo condilar se desloca, gerando o quê? Uma congruência do próprio disco. Então, essa pressão aumentada aqui pode gerar lesões no próprio disco ou travar as musculaturas do pterigóide lateral, que, por sua vez, vão desencadear ações de cadeia muscular e de faces musculares proporcionais à tensão muscular principal, vamos dizer assim. Na articulação, você pode ter, sim, um desgaste. Porque se você gera uma pressão contra a articulação, né, uma compressão, você está diminuindo a possibilidade daquela articulação se desenvolver, se regenerar, e isso vai desgastando o disco articular e também vai desgastando as superfícies articulares, gerando osteoartroses. As pessoas passam a desenvolver aqui alterações sonoras, né? Apresentam estalidos na região, né? Ou crepitações, como se fosse areia na região. Nem sempre dói, mas em alguns casos você pode sentir dores nas aberturas de boca, e principalmente quando você mastiga alguma coisa, que você faz uma pressão maior. Foi, galera? Foi, Vanessa? Sim. É isso que você estava querendo saber? Show. Beleza. Então, galera, a relação que existe entre a circulação e, obviamente, a articulação temporomandibular está exatamente nessa região, aonde passa aqui a carótida interna, que sofre pressão. Se você tem uma postura mais para trás, né, uma postura mais retrusa, e se você tem uma postura um pouco mais protrusa em relação à cabeça e à mandíbula, você acaba aumentando a curvatura aqui da artéria vertebral, que vai diminuir o fluxo. Vamos ver se a gente consegue entender essa questão de fluxo, né? A gente sabe que quando você tem uma linha reta, o fluxo ele se dá com muito mais tranquilidade. Mas quando você tem uma curva, esse fluxo ele tem a resistência da parede, gerando um turbilhonamento. E esse turbilhonamento ele gera uma redução na velocidade desse fluxo sanguíneo. Da mesma forma que um carro numa estrada. Em linha reta, você está lá, 100, 120, mas aí você avista uma curva. E quando você avista essa curva, tenta manter a velocidade de 120 km por hora para ver aonde você vai parar. Existe uma força centrífuga que vai fazer você ir reto. Não existe parede vascular ali que segure um carro. Então o carro ele precisa reduzir a velocidade para conseguir fazer aquela curva. A mesma coisa vai acontecer com o sangue dentro do vaso. Ele obviamente não vai frear, não vai pisar no freio, mas as paredes vasculares elas vão se tornar freios e reduzir esse fluxo de forma muito abrupta. E quanto maior for a curva, né? Quanto mais acentuado for essa curva, tanto a da artéria vertebral quanto da artéria basilar, principalmente o início da artéria basilar, menos fluxo de sangue você vai gerar lá para a região
do encéfalo. Aqui, na questão de extensão de cabeça. Já aqui na frente, quando você faz uma retrusão da mandíbula, você impede que a circulação ocorra pela própria estrutura da mandíbula, né? E as estruturas musculares que estão presentes nessa região. Até a respiração, ela muda. Quando a pessoa, e obviamente quando a pessoa tem uma projeção anterior, né? E normalmente as pessoas geram essa projeção anterior por conta de alterações respiratórias. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de respirar pelo nariz. Então, ela projeta a cabeça mais à frente para permitir que a boca ela se abra mais e, obviamente, o fluxo ele entre com mais facilidade. Aí você tem uma grande vantagem em relação à respiração, mas uma grande desvantagem em relação à oxigenação do encéfalo. Em contrapartida, né, se fôssemos discutir a postura desse outro indivíduo, você vai conseguir jogar o queixo para trás, mas você vai acabar gerando uma obstrução na respiração. Afinal de contas, quando você traz a sua mandíbula para trás junto com o seu pescoço, a traqueia, no caso a faringe e a laringe, elas acabam sendo comprimidas pela estrutura das vértebras e pelas estruturas moles que são presentes na região anterior da cervical. Então você acaba também tendo alteração respiratória. Nesses dois casos. Normalmente a pessoa que tem a projeção mais para frente da cabeça respira mais pela boca. Normalmente quem tem a projeção mais para trás respira mais pelo nariz, tá? Isso aí é uma condição mais por uma questão de fluxo aéreo do que propriamente por postura. Então a pessoa tem o nariz entupido, ela vai projetar a cabeça para frente. E aí a postura ela acaba sendo secundária a isso. A respiração ela acaba sendo comprometida na extensão de cervical e menos comprometida aqui. Mas aqui, por sua vez, a circulação acaba se comprometendo mais. Pegaram essa parte, gente? Foi bem? Foi ótimo. Então a gente conseguiu aí entender, né, um pouco da biomecânica, não somente da articulação temporomandibular, né, mas também entender a biomecânica da postura na cervical e cabeça, que podem promover alterações na articulação temporomandibular. Isso é importante de ser avaliado, tá? Teve uma vez que eu atendi um paciente e esse paciente ele era exatamente nessa condição. Mas não havia motivo para ele manter essa condição. Ele tinha uma respiração tranquila, né? Não havia necessidade de respirar pela boca, ele não respirava pela boca, mas ele projetava essa postura e gerava uma dor de cabeça que vinha de trás até a região anterior dos olhos, né? Superior dos olhos. E aí aquilo me veio na cabeça, eu pensei, poxa, vou tentar resolver esse problema da dor, né, da enxaqueca, com uma liberação miofascial, uma liberação aqui na articulação, e aí eu verifico depois se a dor passou. Aí, obviamente, a dor passou imediatamente. Mas uma semana depois, o paciente me procura novamente com os mesmos problemas. E aí eu olhei para o paciente e perguntei ao paciente se ele usava óculos. Eu não estava entendendo por que ele estava mantendo aquela postura, né? Todo o corpo dele tinha uma condição adequada, mas aqui, na região, ele tinha um problema. E obviamente, ele me disse que usava óculos. E ele usava um óculos multifocal. Então, para ele não ia, né, no atendimento de óculos, mas na grande maioria das vezes ele sempre utilizava o óculos. E para ele poder enxergar a leitura dele, ele normalmente usava a base dos óculos para fazer essa leitura. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava levantar o jornal e
levantar a cabeça e projetar a cabeça anteriormente. E aí eu falei com ele o seguinte, olha, seria mais interessante você começar a pensar em utilizar 2 tipos de óculos. Porque o multifocal está te causando esses problemas na cervical. Foi quando ele, então, passou a utilizar o óculos para perto, para ler, né? E o óculos para distância, né? Quando fosse fazer as atividades, dirigir, por exemplo. E ele percebeu que a cabeça dele começou a voltar para o lugar naturalmente e as dores de cabeça haviam passado sem precisar de mais intervenções. Então a gente precisa levar isso em consideração também, que muitas das vezes uma questão visual pode ser interpretada como uma má postura. Mas o problema está na visão, no que se vê, ou no que não se vê, que acaba trazendo de forma direta alterações posturais, dores na região de cabeça, alterações musculares do temporal, que vão causando disfunções temporomandibulares mais à frente. E aí você vai criando um ciclo vicioso que não termina, vamos dizer assim. Ciclo vicioso que não termina, redundantemente falando. Tudo bem, galera? Tudo bem. Tudo, professor, tudo ok. Show de bola. Galera, aparentemente essa aula deveria demorar um pouquinho mais do que eu esperava. A aula foi bem mais rápida do que eu imaginei. Eu fechei, então, com vocês, a vascularização, né? Fechei com vocês aqui o mecanismo vascular de segurança e fechei com vocês as relações de postura, né? Na cervical e a mandíbula. Basicamente, esse era o último slide para conteúdo de prova. E aí eu estou devendo a vocês os vídeos que eu apresentei, né, no curso retrasado de manipulações articulares. E aí eu vou dar somente as partes que eu falei sobre manipulação articular e manipulação miofacial da ATM. Tá ok, galera? Até o final dessa semana eu entrego a vocês. Ok, professor. Obrigada pela aula. Eu é que agradeço.